Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Na Casa Branca, em uma coletiva de imprensa, Trump informou que recentemente a Força Aérea dos Estados Unidos da América bombardeou 3 instalações nucleares do Irã. Nossa tarefa era destruir a capacidade do Irã de desenvolver potencial nuclear. Recentemente, as Forças Armadas dos Estados Unidos da América realizaram ataques de precisão em larga escala contra 3 instalações nucleares-chave do regime iraniano: Fordo, Natanz e Isfahan. Todos ouviram esses nomes ao longo de muitos anos enquanto eles construíam essa instalação terrivelmente destrutiva. Nosso objetivo era destruir a capacidade do Irã de enriquecer urânio e acabar com a ameaça nuclear do maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Esta noite posso informar ao mundo inteiro que os ataques foram um sucesso militar extraordinário. As principais instalações de enriquecimento de urânio no Irã foram completamente e definitivamente destruídas. O Irã, o bandido do Oriente Médio, agora deve fazer a paz. Se eles não fizerem isso, os próximos ataques serão muito mais fortes e muito mais fáceis. Durante 40 anos, o Irã gritou: morte à América, morte a Israel. Eles mataram nosso povo, arrancaram braços e pernas deles com explosivos improvisados nas estradas. Esse era o estilo característico deles. Perdemos mais de 1.000 pessoas e centenas de milhares em todo o Oriente Médio e no mundo morreram por causa do ódio deles. Especialmente tantas pessoas foram mortas pelo general deles, Qassem Soleimani. Há muito tempo decidi que não permitiria que isso acontecesse, que isso não iria acontecer. Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos como uma equipe, talvez como nunca ninguém tenha trabalhado antes, e fizemos um enorme trabalho para eliminar essa terrível ameaça para Israel. Quero agradecer aos militares israelenses pelo excelente trabalho que fizeram e, mais importante, parabenizar os grandes patriotas americanos que hoje operaram essas máquinas magníficas, assim como todos os militares dos Estados Unidos. Com uma operação como o mundo não via há muitas décadas, esperamos que não precisemos mais da ajuda deles dessa forma. Espero que seja assim. Também quero parabenizar o presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, General Dan Heisenkind, um general excepcional, e todos os brilhantes estrategistas militares que participaram desse ataque. Apesar de tudo isso, não pode continuar assim. Ou haverá paz, ou para o Irã virá uma tragédia muito mais séria do que tudo o que vimos nos últimos 8 dias. Lembre-se, ainda restam muitos alvos. O alvo de hoje foi o mais difícil de todos, sem dúvida, e talvez o mais mortal. Mas se a paz não vier rapidamente, vamos atingir os outros alvos com precisão, rapidez e habilidade. A maioria deles pode ser destruída em questão de minutos. Não existe nenhum exército no mundo que pudesse fazer o que fizemos esta noite, nem de perto. Nunca houve um exército capaz de fazer o que aconteceu há pouco tempo. Amanhã, o general Kane e o ministro da Defesa Pete Hegseth farão uma coletiva de imprensa às 8 da manhã no Pentágono. E eu quero agradecer a todos e especialmente a Deus. Eu só quero dizer, nós te amamos, Deus, e amamos nosso grande exército. Proteja-os, Deus, abençoe o Oriente Médio, abençoe Israel e abençoe a América. Muito obrigado a todos, obrigado. Depois dele, Bibi Netanyahu falou de Jerusalém. Ele esperou por esse dia, Senhor, por 20 anos. Ele preparou o mundo, tocou os sinos e finalmente isso aconteceu. Os Estados Unidos da América entraram na fase de interrupção ativa do programa nuclear do Irã. Parabéns, presidente Trump. Sua decisão corajosa de atacar as instalações nucleares do Irã, usando o poder e a força justa dos Estados Unidos, vai mudar o curso da história. Durante a Operação Leão Ascendente, Israel realizou feitos verdadeiramente surpreendentes. Mas nas ações de hoje contra as instalações nucleares do Irã, a América foi realmente incomparável. Ela fez o que nenhum outro país no mundo seria capaz de fazer.
A história vai lembrar que o presidente Trump agiu para impedir que a arma mais perigosa caísse nas mãos do regime mais perigoso do mundo. A liderança dele hoje se tornou um ponto de virada na história que pode ajudar a levar o Oriente Médio e outras regiões a um futuro de prosperidade e paz. O presidente Trump e eu costumamos dizer: paz através da força. Primeiro vem a força, depois vem a paz. E esta noite, o presidente Trump e os Estados Unidos agiram com grande força. Presidente Trump, eu agradeço a você, o povo de Israel agradece a você, as forças da civilização agradecem a você. Deus abençoe a América, Deus abençoe Israel e que Deus abençoe nossa união inquebrável, nossa fé inabalável. Se alguém ainda não ouviu, aconteceram alguns eventos em Minnesota. O Estado patriarcal foi abalado. A presidente do Congresso Estadual Democrata, junto com seu marido, depois o assassino foi até a casa de outro membro do Congresso, também democrata, feriu ele e a esposa e desapareceu. Imediatamente, a imprensa começou a espalhar rumores de que era um admirador de Trump, um republicano Make America Great Again. Depois que o assassino foi capturado, apareceu alguém que afirmou conhecê-lo. Até disse que já tinha dividido um apartamento com ele e que o criminoso era um admirador e fã de Trump. Mas espere até descobrir quem ele realmente é e que tipo de carta de confissão ele já escreveu para o FBI. Vamos falar sobre a lição de economia que o ministro das Finanças, Scott Bessent, deu aos ignorantes da mídia que simplesmente não conseguem entender. De que maneira os salários estão aumentando sob Trump? Embora, na opinião deles, ela devesse estar diminuindo. Bem, e o último boletim sobre Israel, Irã, o mundo ao redor e a resposta à pergunta de centenas de espectadores e ouvintes ucranianos. Por que a América ajuda mais Israel do que a eles? Na verdade, 30% das armas com as quais a Ucrânia luta ainda vêm dos Estados Unidos da América. Isso foi dito por Zelensky na quarta-feira. Mas os ucranianos querem mais e ficam desanimados porque os judeus recebem mais e eles menos. Aliás, eu não tenho certeza disso. Mas vamos tentar responder a isso também no final deste vídeo, antes de passarmos para esses e outros temas importantes. Obrigado, senhores, por escreverem comentários tão agradáveis. Eu também pediria que escrevessem sobre o que vocês acham mais interessante de ouvir, para que eu saiba as preferências de vocês, por assim dizer. E vocês e eu não temos tantas opções assim. Eu escolho 3 ou 4 temas. Talvez eu não escolha aqueles que interessam a vocês, então avisem. Eu também pediria que escrevessem sobre o que não acham interessante. Bem, eu acho que para pessoas diferentes, coisas diferentes serão desinteressantes. Sim, obrigado pelos likes, obrigado por recomendar aos amigos. O canal está crescendo, a audiência está se expandindo. Na verdade, para 7.000 inscritos, houve 14 que se desinscreveram. Obviamente, são aqueles que não querem ouvir as informações que eu trago. Ou, digamos assim, as minhas avaliações das notícias. Então, inscreva-se, escreva e deixe seu like. Vamos começar com um dos membros mais interessantes do gabinete do Trump, ou seja, Scott. Bessent. Nós não tivemos uma recessão. Na verdade, a economia está muito forte. O crescimento da renda das famílias em abril foi de 0,7% ou 0,8%. Para um mês, isso é simplesmente incrível. Já faz alguns meses, na verdade, desde que Trump voltou ao cargo, que ouvimos dizer que uma recessão está por vir. A mídia de esquerda chegou até a criar teorias da conspiração, afirmando que a equipe de Trump está tentando provocar uma recessão de propósito para forçar o Fed a reduzir as taxas de juros. Tudo isso acabou não sendo verdade, não houve recessão. A afirmação deles de que as tarifas causariam um aumento acelerado da inflação estava errada. A afirmação deles de que as tarifas levariam a prateleiras vazias e preços inflacionados também estava equivocada. Na verdade, toda essa análise não está apenas errada. Na semana passada, soubemos que Trump conseguiu o que nenhum outro presidente havia conseguido:
Sua política fez com que os salários reais dos trabalhadores americanos, e reais significa ajustados pela inflação para trabalhadores horistas, aumentassem 2% em apenas 5 meses. Para quem não entende, isso significa um aumento salarial de 2% em um mês. Se continuar assim, isso dá 25% ao ano. O que são 25% ao ano? Digamos que você ganhava $100 mil por ano. No ano seguinte, isso significa $125 mil. No outro ano, mais de $150 mil. Então, em 4 anos, você chega a dobrar o seu salário e, em vez de 100 mil, passa a receber 200 mil. Isso não é uma aula de aritmética. Então, na verdade, é mais do que 200, né? Se crescer um pouco assim. Mas não importa. Isso agora não é importante. O ponto é que, em 4 anos, o seu salário dobra. Eu acho que, normalmente, as pessoas não passam por isso. Claro, existem pessoas para quem isso acontece, mas 2% ao mês significa dobrar o salário a cada 4 anos. Ok, nenhum outro presidente conseguiu chegar nem perto disso. Em outras palavras, ao permitir a entrada de milhões de imigrantes ilegais no país, os democratas criaram concorrência para os americanos que trabalham nos empregos mais simples e de menor remuneração, porque os recém-chegados aceitam trabalhar por salários mais baixos. Além disso, uma enorme quantidade de americanos ficou parcialmente ou totalmente sem trabalho, o que significou que eles começaram a receber dinheiro. Receber dinheiro não porque sejam pessoas ruins, mas sim tirando dinheiro do caixa comum, o que obriga a aumentar os impostos sobre tudo, desde a gasolina até o imposto sobre a propriedade. É interessante que nossos esquerdistas, mudando de opinião rapidamente, eu diria, fazem algumas declarações estranhas. Agora eu vou provar para vocês que, para os esquerdistas, o capitalismo é mais assustador e terrível do que o fanatismo religioso, o fascismo ou o comunismo. Lá pode ser qualquer coisa. É uma questão de princípio para o Trump que o Irã não tenha armas nucleares? Por que isso deveria importar para os Estados Unidos da América? Porque somos aliados de Israel. Por quê? Ele diz, porque eles gritam Morte à América. Eles gritam Morte à América. Eu estive no Irã em 2014, eu estava em um comício, esses jovens gritavam Morte à América. Eu tinha um acompanhante, perguntei o que eles estavam dizendo, eles dizem Morte à América, e eles terminaram de gritar. 2 jovens se aproximaram e perguntaram, você é americano? Eu respondi, sim. Ele disse, queremos lhe dar as boas-vindas ao nosso país. Nós amamos a cultura americana e amamos os filmes americanos. Eles queriam conversar sobre tudo isso. O Irã é o país mais ocidental de todo o Oriente Médio, ou seja, todo... O país grita Morte à América, Morte à América, Morte à América. Quando eles terminam de gritar, eles se viram para os americanos que estão bem ali enquanto gritam Morte à América, Morte. Os americanos estão sentados bem ali ao lado, sorrindo e dizendo, nós amamos a América, nós simplesmente adoramos vocês. E esses americanos entendem que o Irã, envolto no chador, mulheres jogando homossexuais do alto de prédios, apedrejando esposas infiéis, cortando as mãos de um menino que roubou um pão no mercado por causa da fome. Esse Irã... O Irã é o país mais ocidental de todo o Oriente Médio. O Irã, no Oriente Médio, é o estado mais europeizado. Talvez eles a comparassem com o Reino Unido, onde já foram construídas mais mesquitas do que no Irã. Temos muito mais em comum com eles do que com muitos países com os quais temos alianças. Talvez a esquerda tenha muito em comum com os fanáticos do Islã. Eu até tenho certeza disso. Mas, por enquanto, os Estados Unidos estão se recuperando do esquerdismo e não mergulhando na obscuridade que eles vinham preparando para nós desde a chegada de Obama ao poder. Como eu já disse, o assassino foi capturado e, a partir desse momento, começaram a acontecer reviravoltas extraordinárias na história. O preso Vance Boehler, eles pronunciam como Boiler, mas ele, por assim dizer, é Boehler.
Ele era democrata, não republicano. E ele não era do Trump, era alguém lá, eu não sei. Ele corria atrás dele pelos departamentos. E ele trabalhava para o governador do estado de Minnesota, Komaroha Tom Woodson, um democrata que a Câmara convidou para ser vice-presidente. No caso de ela ganhar, graças a Deus, isso não aconteceu. As más línguas diziam que ela escolheu esse palhaço por um motivo, porque ele era o único diante de quem ela não parecia totalmente idiota. Vence escreveu uma carta para o assassino, esse mesmo. Sim, uma carta para o diretor do FBI, Kashu Patelo, dizendo que o governador Waltz o contratou para matar um senador estadual. Amy Klobuchar. Por quê? Ele explica isso logo ali. Tim Walz queria muito, ele realmente queria ocupar o lugar dela no Senado dos Estados Unidos da América. Então, acontece que esse Trumpoman, ou Trump, ele como é mesmo, Trumpa, mas também dois Trumps, acabou sendo um assassino, democrata, uma pessoa do círculo, aparentemente, de Tim Walz. Sinceramente, por enquanto, não acredito nessa confissão. Mas agora o FBI pode começar a investigar embaixo de cada pedra. O assassino que se disfarçou de policial para atirar em políticos democratas e seus cônjuges. Ele matou 2 e feriu gravemente mais 2. Hoje descobrimos que ele escreveu uma carta para o FBI, alegando que foi treinado pelo Exército dos Estados Unidos da América, cito informalmente, e que Tim Walz pediu para ele matar Amy Klobuchar para ocupar o lugar dela no Senado. Beltero foi acusado de assassinato tanto em nível estadual quanto federal. As pessoas do FBI que vocês viram até agora são todas aquelas que foram designadas pela antiga liderança. Fizeram essa coletiva de imprensa que também foi meio estranha. Depois, Belter foi até Brooklyn Park, no estado de Minnesota, até a casa da deputada estadual de Minnesota, Melissa Hortman. Por volta das 3h30 da manhã, Belter chegou à casa da deputada Hortman. No seu veículo utilitário esportivo preto com placas policiais, ele estacionou na entrada da casa e deixou as luzes de emergência do veículo utilitário esportivo ligadas, como se fosse um policial. Belter se aproximou da casa da deputada Hortman, novamente vestido como policial, com um colete tático, colete à prova de balas e aquela mesma máscara hiperrealista. Ele estava armado e carregava uma lanterna. Antes que ele entrasse na casa, 2 policiais de Brooklyn Park chegaram ao local. Antes de Baylor entrar na casa, 2 policiais já tinham chegado à residência. Eles também foram enviados para verificar o senador, o representante Hortman, depois que foi relatado um tiroteio envolvendo o senador Hortman. Quando eles chegaram ao local, viram o veículo utilitário esportivo preto de Belter estacionado na entrada com as luzes de emergência piscando e o próprio Belter foi visto em pé em frente à casa a poucos passos da porta. Quando Belter viu os policiais saindo do carro, ele sacou uma arma e começou a atirar. Ele invadiu a casa pela porta da frente, atirando para dentro. Ele atirou várias vezes na casa. Alguém deveria verificar como está o governador Tim Walz, porque vocês lembram como ele dizia, que sentia uma pequena emoção quando abria o aplicativo e via as ações da Tesla caindo. Tenho medo de imaginar aquela excitação e prazer repugnantes, horríveis e pervertidos que essas perdas trazem. Então, a situação em Minnesota, envolvendo o fanático político assassino e ex-indicado de Tim Walz, Wens Belter, está ficando cada vez mais estranha. Claro, foram justamente os esquerdistas que imediatamente nos disseram que esse homem era um extremista ultradireitista da Make America Great Again, que ele fez isso em nome de Donald Trump e que toda a Make America Great Again era culpada. E eu até disse na época, espere um minuto, vamos realmente olhar para as evidências. Foi, claro, estranho que os esquerdistas imediatamente disseram, ouçam o que o colega de quarto dele disse. Isso é uma prova irrefutável, mas até agora as autoridades se recusam a divulgar o verdadeiro manifesto. Sim, os próprios registros e palavras dele são, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ao que tudo indica, nas últimas 24 horas surgiram novos detalhes dos registros dele, onde agora ele afirma que, ao contrário da versão de que ele seria supostamente anti-Tim Walz, um assassino do Make America Great Again, na verdade ele declara:
Nesta carta, cito, incoerente, segundo as autoridades, o governador Tim Walz teria supostamente ordenado que ele tentasse matar a senadora democrata de Minnesota Amy Klobuchar para que Tim Walz pudesse ocupar o lugar dela no Senado. Agora, ao dizer isso, estou eu afirmando aqui que, Tim Walz realmente fez isso? Quero dizer, na verdade eu não penso assim. Me parece, como já dissemos no começo, que é bastante óbvio que esse cara é apenas um esquizofrênico, um louco. Mas isso novamente levanta sérias questões sobre o porquê. Certo, se o motivo não está nada claro. E você tem, por exemplo, os de esquerda dizendo que isso foi obra dos Make America Great Again e os de direita afirmando que não foi. Por que as autoridades simplesmente não encerram essa questão de uma vez por todas, publicando o manifesto e, bem, aparentemente, não confiando nas suposições de todo mundo? E, em segundo lugar, de novo, por que essa história simplesmente não está mais sendo noticiada? Toda essa situação, para ser sincero, é um pouco estranha. Aliás, fiquei surpreso que nada disso seja mencionado em lugar nenhum na mídia de esquerda. Você já viu algo sobre esses assassinatos e as conexões com Tim Walz em podcasts em russo, por exemplo? Sim, eu não vi. E esses são eventos muito noticiados, envolvendo um ex-candidato a vice-presidente dos Estados Unidos da América. Nesta semana, também tivemos uma situação pessoal em que um doador e lobista do Partido Democrata chamado Jonathan Bond foi preso por ameaçar cometer violência no Capitólio do estado de Minnesota. E, vocês sabem, isso foi bastante indiscutível. Como podem ver, ele doava através do Act Blue, doava para a América. Hillary. Sabe, só estou fazendo uma pergunta sincera. Eu não entendo o que está acontecendo em Minnesota com todos esses malucos, e por que tantos deles parecem se aproximar do Tim Walz, que, obviamente, tem o Vance Bolter, que é um indicado político do Walz. Mesmo antes disso, claro, não vamos esquecer que um dos vândalos da Tesla, que como vocês sabem foi visto cometendo esses crimes, incêndios e tudo mais, literalmente também era um ex-funcionário do Tim Walz, entende? Acho que ele era funcionário ou algo assim, trabalhava ou no gabinete do governador ou na campanha eleitoral, algo desse tipo. Isso é literalmente, uma tendência recorrente que você observa o tempo todo. Então eu realmente não entendo o que está acontecendo com todos esses malucos. Parece que Tim Walz não é muito normal. E parece que ele gosta disso e aproxima de si pessoas que também não são muito normais. Seria engraçado ter um lunático na Casa Branca depois do nosso velhinho com Alzheimer. Porque aí diríamos, gostaríamos de ter o Biden de volta. Deus nos livre de pensar assim nem por um segundo. Às 2h43 do dia 24 de maio de 2025, esses 3 drones de ataque ucranianos cortam a escuridão sobre a região ocupada de Zaporizhzhia, aproximando-se de uma das artérias logísticas mais importantes da Rússia. Aqui, ao longo da linha ferroviária Verkhny-Tokmak-Moloshansk, há um trem de 8 vagões transportando cerca de 560 toneladas de combustível. Isso é suficiente para abastecer 2 grupos de batalhão russos por uma semana. Mas os russos nem suspeitavam que, em cerca de 60 segundos, esse combustível estaria queimando no interior da zona rural ucraniana, e não dentro de um tanque russo. A operação desta manhã envolve 5 drones diferentes, trabalhando em conjunto. Como você pode ver aqui, o drone de reconhecimento 3 fornece vigilância e identificação de alvos a uma distância de 8 km. Esses 3 quadricópteros ucranianos são destinados diretamente para ataques. O segundo fica na reserva e é usado como drone de backup caso algo aconteça com o primeiro. E esses drones não são nada parecidos com os que você pode comprar na Amazon. As plataformas de reconhecimento, 3 delas desenvolvidas na Ucrânia, muitas vezes têm características aprimoradas em campo. A câmera padrão 220 vem equipada com um sensor de 20 megapixels e zoom híbrido de até 28 vezes. E, segundo algumas informações, modificações experimentais no firmware permitem aumentar o zoom digital para até 56 vezes. Alguns exemplares foram equipados com módulos termovisores, o que permite realizar reconhecimento térmico e detectar fontes de calor à noite. Esses drones atingem uma velocidade de até 68 km por hora. O tempo de voo é de até 46 minutos, e a altitude operacional pode chegar a 6.000 metros acima do nível do mar.
Ao contrário deles, os First Person View quadricópteros kamikaze ucranianos são otimizados para missões de ataque unidirecionais. Eles usam hélices de 7 polegadas instaladas em motores brushless da classe 2807, cada um fornecendo até 2,5 kg de empuxo. Configurados com controladores de voo 7, rodando em firmware personalizado. Esses drones atingem velocidades acima de 140 km por hora em voo de mergulho e mantêm a estabilidade mesmo ao sofrer impactos em alta velocidade, o que os torna um dos meios de ataque mais eficazes e acessíveis na guerra moderna. Em um centro de comando protegido, localizado a 30 km de distância, operadores ucranianos de drones observam imagens térmicas quando uma assinatura térmica característica aparece contra a paisagem fria. O sensor térmico TRI detecta diferenças de temperatura de até 0,05 graus Celsius a uma distância de até 200 metros. A plataforma de reconhecimento foi modificada com um firmware para contornar os sistemas russos de detecção Aeroscope, que normalmente rastreiam drones transmitindo sinais não criptografados. O operador principal de reconhecimento confirma o contato visual com o trem de combustível através de comunicação criptografada. A assinatura térmica mostra como o motor a diesel da locomotiva cria um ponto quente brilhante contra a paisagem noturna, o que facilita significativamente a identificação do alvo mesmo na completa escuridão. O canal de reconhecimento transmite todas essas informações em tempo real para os operadores da zona de ataque no bunker de comando. 3 operadores de ataques First Person View confirmam o recebimento dos dados dos alvos através de seu sistema de comunicação criptografado. Cada quadricóptero unidirecional ucraniano provavelmente está equipado com uma ogiva cumulativa de 2,6 kg, como esta, especialmente projetada para um ataque único. As ogivas são equipadas com sistemas de detonação de 2 estágios com cargas cumulativas feitas de aço temperado e liga de tungstênio, capazes de perfurar 22 mm de aço temperado. Isso é mais do que suficiente para perfurar as paredes dos tanques de combustível russos padrão, que têm de 10 a 15 mm de espessura. As cargas cumulativas concentram a energia explosiva em jatos focados que se movem a mais de 30 mil pés por segundo, perfurando instantaneamente os tanques e incendiando o conteúdo, em temperaturas acima de 2.500 graus Celsius. É interessante como dispositivos baratos nas guerras do século XXI começaram a vencer confrontos nos quais antes só participavam armamentos muito caros. E para finalizar, a cereja do bolo. O povo americano viu isso com seus próprios olhos. Durante o debate em junho de 2024, várias vezes Biden ficou parado atrás do púlpito. E nenhum deles se preocupou com a democracia, quando tiraram Biden da cédula e colocaram Kamala Harris sem um único voto dos eleitores nas primárias dos democratas. E sabem, hoje não há nenhum democrata aqui porque nenhum deles se importa a ponto de mentirem para o povo americano durante 4 anos. Cada um deles sabia que Joe Biden não tinha capacidade mental para cumprir suas funções. Existe uma palavra em Yiddish chamada chutzpah, e isso é realmente chutzpah. Como é que nós podemos mentir e esconder algo que todos sabiam muito bem? Obrigado ao filho de um emigrante cubano por lembrar do Yiddish e usá-lo corretamente. A prova mais clara do declínio de Biden é a assinatura do presidente, símbolo do poder executivo, que foi passada para uma máquina. É possível transferir esse poder para um funcionário ou uma máquina sem a permissão explícita do presidente? Nunca. Durante o governo Biden, o hino cerimonial foi praticamente substituído por Saudamos a Caneta. Isso foi um ataque descarado à democracia. E todo jornalista que cobre isso deveria perguntar: por que os democratas não se importam? Acho que todos nós vamos nos beneficiar ouvindo brilhantemente o Cruz. Esse é o discurso do qual eu mostrei alguns trechos para vocês, mas agora quero que apenas ouçam. E o Cruz pertence a uma categoria extremamente rara de pessoas que explicam conceitos complexos de forma lógica, clara e simples, o que mostra que ele pensa de maneira lógica, clara e objetiva. Obrigado, senhor presidente.
A administração Biden pode entrar para a história como o golpe constitucional mais ousado da história dos Estados Unidos. Uma presidência Potemkin, liderada por um líder fracassado e marionete, enquanto os funcionários puxam as cordas nos bastidores. Isso não é um exagero político, né? Os americanos viram isso com seus próprios olhos durante o debate em junho de 2024. Muitas vezes, Biden ficou parado atrás do púlpito com a boca aberta, os olhos parados e sem piscar. Quando ele finalmente falava, suas palavras eram confusas e desconexas. Eu disse naquela noite que este é o debate presidencial mais significativo da história, porque levará à retirada de um dos dois candidatos da cédula. Isso estava absolutamente correto. E depois daquele debate, os democratas perceberam o desastre, sacaram as facas e tiraram o presidente Biden, como fizeram com César nos idos de março. Apesar de toda a sua arrogância e declarações de apoio à democracia, nenhum deles se importava com a democracia. Quando tiraram o Biden da cédula e colocaram a Kamala Harris, sem dar a nenhum eleitor democrata a chance de votar nela nas primárias. E sabe de uma coisa? Hoje não tem nenhum democrata aqui porque nenhum deles se importa. Eles mentiram para o povo americano durante 4 anos e eles sabiam disso. Cada um deles sabia que Joe Biden não tinha capacidade mental para cumprir suas funções. A porta-voz da Casa Branca sabia disso quando ficava diante do povo americano e mentia repetidas vezes. Eles não estão aqui porque não podem se defender. Isso não foi uma surpresa. Durante 4 anos, a Casa Branca escondeu o presidente Biden dos senadores republicanos. Eles não deixavam ele se encontrar conosco. Ele trabalhou nesse órgão por 40 anos, todos nós o conhecemos. E eles mentiram conscientemente. E a propósito, Jake Tapper lançou um livro sensacional, revelando um escândalo inacreditável, que o declínio mental de Biden foi encoberto por Jake Tapper. Existe uma palavra em Yiddish chamada chutzpah, e isso sim é chutzpah de verdade. Como é que a gente pode mentir e esconder algo que todo mundo já sabia? Os texanos literalmente me perguntaram 1000 vezes, quem está governando o país? E agora vou dar a resposta mais assustadora para vocês. Eu não sei, eu realmente não sei. Ponto final. E nenhum democrata aqui se importa com isso. O presidente Biden emitiu 78 ordens executivas. A prova mais clara é, esse poder pode ser transferido para um funcionário ou uma máquina sem a permissão explícita do presidente? Nunca. E se olharmos para as estatísticas, elas são simplesmente impressionantes. Em 2021, o presidente Biden emitiu 78 decretos, nenhum deles foi assinado com autopen. No primeiro ano de presidência, acredito que Biden estava relativamente lúcido e todos os 78 decretos foram assinados por ele manualmente. No entanto, no segundo ano, o autopen aparece. O primeiro decreto assinado pelo autopen foi emitido em 15 de julho de 2022. Depois desse dia, 100% de todos os decretos emitidos em 2022 foram assinados pelo autopen. Permita-me perguntar do ponto de vista jurídico. Se uma lei passa pelas 2 câmaras do Congresso e chega à Casa Branca e um funcionário do gabinete assina essa lei com o autopen sem a autorização do presidente, essa lei é considerada legalmente aprovada e assinada? Não. E se for emitida uma ordem executiva e um funcionário do gabinete assinar com o autopen sem a autorização do presidente, essa ordem tem força legal? Não. E se o presidente dos Estados Unidos da América concede um perdão e um funcionário do gabinete o assina com o autopen sem a autorização do presidente, esse perdão tem força legal? Não. Agora está claro aonde Cruz queria chegar.
Se o perdão presidencial for assinado sem uma indicação clara do presidente e for assinado por outra pessoa ou por uma caneta automática, essa ordem de perdão ainda é válida? E a resposta foi um claro não. Até a próxima.